De volta com Boa Tarde Cidadão, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Agora vamos conversar com o nosso primeiro convidado de hoje, Aldo Medeiros, que disputa a presidência da Ordem dos Advogados do Brasil na seccional do Rio Grande do Norte. Seja bem-vindo ao nosso Boa Tarde Cidadão. Boa tarde, Robson. É um prazer estar aqui. Prazer tê-lo conosco, doutor Aldo. Eu inicio a nossa entrevista perguntando o que é que o motiva a participar mais uma vez de uma disputa à presidência da OAB do Rio Grande do Norte. O que me motiva foi a constatação de que a advocacia no Brasil e no Rio Grande do Norte está passando por uma seríssima crise, que precisa que as pessoas que têm alguma experiência, que tenham capacidade de negociação, que tenham disposição de assumir posições independentes, deem sua contribuição a favor dos advogados e da sociedade brasileira. O que é que o senhor considera a crise que a OAB, por exemplo, do Rio Grande do Norte está passando? A crise se dá basicamente, primeiro, pelo reflexo da crise econômica, que atingiu todas as atividades da sociedade, e segundo, porque nós estamos numa fase em que a OAB perdeu o seu protagonismo social. As pessoas já não veem na OAB uma entidade que ajuda a resolver os conflitos que se tem de natureza política ou social, ou de má gestão dos bens públicos, do poder público. E a advocacia está cada vez mais sendo desrespeitada, tendo suas prerrogativas desmerecidas e violadas. E a OAB do Rio Grande do Norte adotou uma política de omissão, uma política de absoluta centralização de decisões, de falta de transparência, e precisava que se tivesse uma proposta que unisse os advogados efetivamente dedicados à advocacia para mudar esse estado de coisas. A candidata que também disputa, Magna Letícia, chegou a falar também a respeito da falta de transparência da OAB. O que é que está havendo na sua avaliação? A OAB do Rio Grande do Norte se tornou uma caixa preta. Tem um arremedo de portal de transparência com informações absolutamente agrupadas de forma que você não consegue ler como foi empregado, por exemplo, em recursos financeiros. O orçamento é de 10 milhões de reais, o orçamento anual da OAB do Rio Grande do Norte é de 10 milhões de reais. Nós não temos transparência na aplicação desses valores. Nós não sabemos como são definidas as prioridades de aplicação de recursos. Eu entendo que uma das maiores prioridades da OAB seria ter em todos os fóruns sala do advogado devidamente equipado com internet e computador, para que o advogado que está naquele fórum desenvolvendo seu trabalho possa entrar em contato com o seu escritório, produzir uma peça rápida e ter o apoio ao seu trabalho. A regra geral nessas salas é de falta de equipamento e às vezes simplesmente não está mais ativa, foi tomada porque houve necessidade de dar outro destino no fórum, aquele espaço, quando na verdade é uma obrigação de todos os fóruns ter a sua sala. Então essa falta de transparência faz com que os advogados estranhem algumas despesas que são realizadas ou estranho o silêncio da OAB em coisas tão importantes. De acordo com a sua avaliação, doutor Aldo, qual é a justificativa para o que o senhor afirmou de que não há independência por parte da OAB em termos de se impor em vários setores e vários problemas que enfrenta internamente junto à classe dos advogados, como também perante a sociedade? Olha, nós temos alguns exemplos que deixam isso bem claro. Nós tivemos aqui a maior crise de presídios do Brasil após Carandiru, que foi a rebelião de Alcaçuz. A OAB acompanhou à distância, que não contribuiu, não tentou interferir, não tentou negociar. Isso mostra a ausência da OAB nas coisas importantes. A greve dos bancários fez com que a Caixa Econômica suspendesse totalmente o pagamento dos precatórios às pessoas que ganhavam causas na justiça e também os alvarás, melhor dizendo, e também os alvarás referentes a honorários advocatícios. A OAB se omitiu, foi preciso um advogado que integra a nossa chapa hoje, é candidato a vice-presidente da CAARNE, ele entrar como pessoa física com mandato de segurança para conseguir eliminar a ameaça de multa em caso de descumprimento, o que ajudou a todos os advogados do Rio Grande do Norte, e a OAB se omitiu em não entrar como amicus curiae no processo, apesar de ser solicitado. O Tribunal de Justiça passou a desativar algumas comarcas. Nós não tivemos a participação da OAB na discussão, foi a Associação dos Advogados do Rio Grande do Norte, presidida pela candidata a vice-presidente na nossa chapa, doutora Rossana Fonseca, quem foi ao tribunal para tentar
que houvesse um critério cruzado e não apenas o número de processos para a definição desses fechamentos. Então, são inúmeros os exemplos que mostram a ausência da OAB do dia a dia da sociedade e do dia a dia dos advogados. Doutor Aldo Medeiros, nós temos acompanhado pela imprensa algumas trocas de acusações, principalmente acontecendo entre a chapa do senhor e do candidato que disputa a reeleição, que é Paulo Coutinho, acusação de notícias falsas, de fake news, exposição do seu contra-cheque pessoal em relação a essa guerra, essa disputa política. O que é que o senhor tem a dizer sobre esse momento que a OAB está vivenciando? Esse é um momento muito triste, né? Eu disse até a um amigo que me ligou logo cedo, quando essas coisas começaram a acontecer, que a sensação que eu tenho é a de 7-1 na Copa do Mundo. Entrei nessa campanha para ajudar a luta dos advogados a favor da recuperação do papel de protagonista da OAB. De repente fui informado de que nas madrugadas, os advogados de Natal e de Mossoró estavam recebendo de fonte anônima mensagens com charges depreciativas a meu respeito, que insinuavam uma certa disputa entre eu e a candidata Magna Letícia, que não houve em momento nenhum. Eu estou com a minha candidatura. A quem o senhor atribui esse tipo de coisa? Bom, eu atribuí ao principal adversário, que é o candidato à reeleição, né? Mas eu não tinha como comprovar. Até que chegaram informações de que em campanhas de alguns políticos, na campanha política, os mesmos números eram usados para encaminhar a sua propaganda eleitoral pela internet. Então, através desse caminho, nós conseguimos localizar a empresa. A equipe jurídica da nossa campanha fez uma notificação com a presença de um tabelião na empresa. A empresa apresentou o contrato e, para minha surpresa, tristeza e decepção, que me deixou absolutamente indignado, foi contratado por advogados muito bem postos, inclusive que aparece na imprensa, aparece nos blogs como sendo identificado nas pesquisas como o maior influenciador dos jovens advogados do Rio Grande do Norte. Isso me entristeceu enormemente, o próprio candidato à reeleição e o advogado Eric. Isso me entristeceu imensamente, me deixou profundamente consternado, mas eu não posso deixar de denunciar, por mais que isso seja uma coisa que envergonha toda a categoria. Nós temos que apurar os ilícitos, nós temos que apresentar a quem de direito, no caso a comissão eleitoral, os desmandos, as coisas que fizeram, no sentido de me desmoralizar, no sentido de me prejudicar, com inverdades. É inadmissível que depois de se fazer uma coisa que é totalmente proibida pela legislação eleitoral da OAB e pela ética dos advogados, que nós temos um código de ética bastante rigoroso, se chega a dizer, não, isso é apenas uma ironia, isso é apenas um sarcasmo permitido pela legislação. Apresentar o meu contra-cheque de procurador aposentado da Prefeitura, acessível a qualquer pessoa, porque o portal da transparência da Prefeitura é bem melhor do que o da OAB, ele dá as informações. Então, o meu contra-cheque era acessível a qualquer pessoa, mas mandar por impulso remunerado da internet para 6 mil advogados durante as madrugadas, isso expõe desnecessariamente a minha própria segurança, porque vivemos numa sociedade de muita violência, e causa problemas que eu não precisava passar e que os advogados do Rio Grande do Norte não precisavam ter esse constrangimento numa eleição da OAB. Estou absolutamente indignado e tenho a atitude de tentar apurar todos os fatos até o seu final solução. Existe algum político que tenha dado algum suporte à sua candidatura, ou o senhor identifica que tenha dado suporte a outras candidaturas, políticos partidários? Na minha candidatura, nós tivemos o cuidado de constituí-la por 3 correntes da advocacia. A oposição tradicional, a qual eu pertenço desde 2012, há um movimento de renovação chamado A Ordem é Renovar, capitaneado por alguns advogados na faixa de 10 anos, com nomes bem atuantes aqui na advocacia. Alguns deles já são conselheiros estaduais, e uma grande dissidência da situação, capitaneada pelos ex-presidentes mais atuantes e atualmente conselheiros federais, Sérgio Freire e Paulo Teixeira.
Quando nós constituímos a chapa, procuramos ter o cuidado de equilibrar essas forças, de ter uma representação bem equilibrada de advogados criminalistas, advogados do interior, advogados trabalhistas, advogados públicos. Esse equilíbrio foi o que orientou a nossa chapa. Nós temos representantes de várias correntes políticas que estão lá como advogados e em nenhum caso foi levado em conta essa situação, mas tivemos o cuidado de não ter concentração de uma corrente política única, porque achamos que a política partidária na OAB prejudica imensamente o trabalho da OAB. Qual é a prioridade de Aldo Medeiros, candidato à presidência da OAB do Rio Grande do Norte? Sem dúvida são muitos problemas, muitas propostas, mas qual seria a prioridade? A prioridade maior é recuperar a independência da OAB e a transparência para que os advogados participem democraticamente das decisões, da atuação e do desempenho da OAB perante a sociedade. Nós temos, com certeza, uma grande e muito prestigiada chapa com representação da mais adequada possível para exercer esta tarefa. Doutor Aldo, por que o senhor considera que não há essa devida transparência na OAB? Não há transparência nenhuma, veja bem. Nós tivemos há pouco... Mas o senhor acha que isso acontece por quê, segundo a sua avaliação de que não há? Há uma centralização exacerbada da gestão, onde as decisões não são compartilhadas. Existem 3 ou 4 pessoas muito próximas do atual presidente que participam de alguma forma das decisões, mas que o que não é decidido ou encaminhado através dessas 3 ou 4 pessoas morre nas gavetas e morre nos arquivos eletrônicos inativos da OAB. Tem projeto de conselheiro que foi apresentado no primeiro ano da gestão e sequer foi colocado para apreciação do Conselho. Muito bem. Quero agradecer a participação do nosso segundo convidado nesta série de entrevistas com os que disputam a OAB, doutor Aldo Medeiros. Seja sempre bem-vindo ao nosso programa. Eu deixo um minuto final para que o senhor faça suas despedidas junto ao povo de Natal, do Rio Grande do Norte e à classe de advogados, e deixo também o kit de produtos Lucena para você aproveitar com amigos e familiares, para dar energia na campanha. Muito obrigado. Estamos precisando mesmo, mas não tem faltado energia, agora haverá um reforço. Eu quero me dirigir agora aos advogados do Rio Grande do Norte, que agora, no dia 28, quarta-feira, irão votar para a escolha da nova direção do Conselho Estadual. Nós temos uma chapa que procurou atuar com absoluta independência e com absoluta dedicação a modernizar, a democratizar e a tornar a OAB aquilo que sempre foi. A chapa tem como nome Atitude OAB. Nós vamos tomar atitudes firmes para poder dirigir bem a OAB a favor de todos os advogados. E esta atitude inclui não deixar embaixo do tapete os desígnios e as má-querências que por acaso se apresentarem contra os advogados. Qual o número da chapa do senhor? É chapa 30. Chapa 30. Ok. Muito obrigado, Aldo, pela sua presença. Obrigado também. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, voltaremos conversando com Manuel Santa Rosa, presidente do Sicredi Crédito Super, que está se convertendo para a Cicobi, das maiores cooperativas de crédito do Brasil. Detalhes daqui a pouquinho no Boa Tarde, Cidadão.